Padre Fábio, eu prefiro não me identificar. O ambiente no qual trabalho há muita fofoca e inveja. Padre Fábio, como lidar com essa situação? Muito obrigado. Essa questão da inveja, da fofoca, isso é mais antigo do que o mundo, né? Eu recebi essa semana, por um motivo muito especial, de um amigo meu, que eu amo profundamente. O nome dele é Murilo Guerra. E o Murilo foi caluniado de uma coisa terrível. E cidade pequena, você sabe como isso repercute, né? E eu vi o sofrimento do Murilo na semana passada, quando eu rapidamente passei por lá e fui e me encontrei com ele e a Adriana, que é a esposa dele. O Murilo tem uma família linda, que tem problemas como todos nós, mas eles são muito unidos, é muito bonito estar entre eles. E o Murilo foi acusado de uma coisa terrível, e a acusação, o boato nasceu justamente que a esposa dele havia pego o Murilo com uma outra pessoa. E o bonito foi ouvir da própria pessoa que estava, né, que teria sido a testemunha da traição, dizer, sorrindo, né, padre, falar esse absurdo do meu marido, da própria Adriana. E essa semana, sabe gente, eu recebi dele, porque ele mandou para todos os amigos, que certamente ficaram do absurdo que falaram dele, e aí ele me mandou também um e-mail que se chama O Terceiro Filtro. É uma história muito simples. Dizem que Aristóteles, certa vez, recebeu um amigo que disse assim, o amigo dele chegou para o Aristóteles e disse assim, você não sabe o que eu ouvi falar sobre o seu amigo. Aí o Aristóteles disse assim, peraí, antes de você me contar, vamos fazer um exercício? Você só vai me contar depois de passar a sua informação a partir de 3 filtros. Tudo bem, o amigo dele disse. Primeiro filtro, o filtro da verdade. Aquilo que você vai falar do meu amigo, você tem certeza que é verdade? E ele disse assim, não, eu não tenho certeza. Aí Aristóteles continuou, então não é certo o que você vai me falar. Ele disse, não, não é certo. Então antes de você me dizer, não sendo certo, eu quero que você me diga, o segundo filtro, é bom o que você vai me dizer? Ele disse, não, não é bom. Tá certo, você não sabe se é verdade, não é uma coisa boa, e mesmo assim você vai me dizer, mas espera aí, antes de você me dizer, quero que você passe por um terceiro filtro. Tem utilidade para a minha vida o que você vai dizer do meu amigo? Aí o rapaz desconcertado disse, não. Aí Aristóteles, então você vai me desculpar. Se não é certo o que você tem a dizer, se não é bom o que você tem a me dizer, e se não tem utilidade nenhuma para mim, por que você acha que eu iria gostar de ouvir? Não é fantástico isso, minha gente? Se não é certo, se não é bom, se não é útil, por que você acha que eu iria querer ouvir isso? Na verdade, toda vez que uma pessoa se encoraja para contar uma fofoca para a gente, ela já está considerando que a gente é qualquer coisa, que a gente aceita qualquer conversinha. O mais bonito, sabe, é que naquela história toda, quando Petrópolis borbulhava com a fofoca e com o absurdo que estavam dizendo do Murilo, o Verusca, um cabeleireiro famoso lá em Petrópolis, foi a pessoa que teve coragem de sair lá do salão dele, entrar na sala do meu amigo e dizer para ele, Murilo, olhando nos olhos, estão dizendo isso, isso e isso de você. E eu não acho justo. Enquanto toda a cidade comentava a boca miúda, né? Você ficou sabendo? Fazendo isso, né? Sem passar pelo terceiro filtro, uma notícia nascida, minha gente, me desculpe, da cabeça certamente de uma pessoa infeliz, frustrada, que não consegue conviver com o sucesso do outro, que não consegue suportar a realização e a felicidade alheia, porque geralmente o fofoqueiro é assim. O ciúme, a fofoca, ela só nasce de gente que não é capaz de ser feliz, e porque não é capaz de ser feliz, não suporta a felicidade daquele que é. Verusca, naquele gesto de solidariedade cristão, demonstrando uma hombridade rara nos dias de hoje,
quebrou o poder da fofoca. Sabe quando a gente quebra o poder da fofoca? Como ele fez. Dentro do meu salão não se fala absolutamente nada sobre o assunto. É assim que a gente quebra o poder da fofoca. Quando você começa a estabelecer os 3 filtros para poder ouvir o que as pessoas têm ali a dizer. Seu ouvido não é lixo para você ficar ouvindo qualquer coisa. Seu ouvido não é um território baldio para o outro vir julgar o lixo dele. E fofoca, minha gente, com todo respeito, é lixo. Vira e mexe vem me dizer: ficou sabendo do padre? Não estou sabendo de nada. Mesmo que eu saiba. Sabe por quê? É um jeito que a gente tem de multiplicar a maldade. O padre Joãozinho deu um exemplo bonito para mim essa semana numa conversa, né? De uma situação que eu tinha vivido, de um mal entendido que havia, e injustamente eu havia sido colocado como se eu tivesse errado na situação, numa diocese, num evento que teve. E aí eu falei: mas aí depois que consertou, padre, não adiantou. Ele falou assim: depois que a gente estoura o travesseiro de pena, a gente nunca mais reúne as penas que a gente esparramou. É como você subir num alto monte, você pegar um travesseiro de pena e você arrebentá-lo, e o vento leva. Fofoca é isso. Nós nunca mais seremos capazes de reparar os estragos que uma fofoca faz na vida de uma pessoa. Porque depois que o boato esparrama, gente, é igualzinho pluma que você não tem mais condições de recolher. E às vezes nós ferimos a integridade de pessoas que levaram anos e anos e anos com honestidade, com retidão de caráter para construir, e depois uma noticiazinha boba, infeliz, mentirosa, fofoqueira é capaz de julgar essa pessoa na lama. Eu não sei se tem uma coisa que nessa vida possa gerar mais inferno. Eu não sei. É tão triste, minha gente, nós pensarmos que uma palavra torta, descomprometida com a verdade, pode provocar a infelicidade do outro, tirar o sono. É tão triste isso, não é verdade? É tão triste isso. Quando você é acusado, quando a pessoa viu um detalhe da sua vida, ela achou que viu tudo e já saiu dizendo. Ela viu um detalhe da sua história e ela já saiu dizendo para todo mundo que ela te conhece, que ela viu que você fez aquilo. Pelo amor de Deus. Então, para nós, isso para mim, para você, toda vez que nós escutarmos uma história como essa, paralisa o poder. Não permita que o diabo continue mentindo através da sua boca. A maioria das fofocas, quem inspira isso no coração de quem vai contar, quem vai inventar a história, não é outra pessoa senão o diabo. E nós legalizamos a presença dele na vida cada vez que nós somos parceiros dele. Eu escuto, passo para frente. Ainda rio, como se eu tivesse absoluta certeza do que eu estou dizendo. Não é verdade, não é bom e não é útil, então eu não quero saber. Me privem porque meu ouvido não é lixo. E o pior, sabe o que é? É que às vezes essas pessoas que são vítimas da fofoca nunca mais vão se recuperar na vida. Não me importa o que aconteceu, não é justo que a gente faça a história de um homem ser reduzida ao pó por causa de um erro, ou por causa de uma evidência, ou por causa de um comentário, ou por causa de um testemunho de uma pessoa totalmente desqualificada do ponto de vista moral. Valeu a palavra do bandido. O que é terrível nessa história é a gente pensar, se aquilo foi uma fofoca, se aquilo foi um instrumento do maligno entre nós, ele destruiu a imagem de um homem. Isso que o diabo quer. Eu agora, nesta empreitada nova que eu estou vivendo, se tem uma coisa que eu não perco de vista é isso. Essa mídia, esse aparecer o tempo todo, isso é a coisa mais perigosa que pode existir para nós. Porque pode ser o diabo, olha, vai abrindo as portas, mas daqui a pouco é a sua derrocada que ele quer. Eu vejo, gente, as perguntas que às vezes os jornalistas me fazem, eu fico parado ouvindo e depois eu pergunto, tá, o que isso agrega à igreja que eu quero anunciar?
O que isso altera na vida das pessoas que eu quero evangelizar? Se o Padre Marcelo apareceu na televisão, se o Padre Zezinho faz esse trabalho de mais de 40 anos na TV, se o Padre Joãozinho faz esse trabalho, se Monsenhor Jonas Abib, todos os padres que trabalham com comunicação, para que vão para a frente da televisão? É porque acreditam naquilo que estão dizendo. Por isso que é bom ser entrevistado em lugares que conhecem a seriedade do trabalho que a gente faz. Porque senão eles vão perguntar, qual que é a marca do seu relógio? Que sapato é esse que você está calçando? Que calça é essa que você está vestindo? Como se isso pudesse ser interessante à pessoa que eu evangelizo. Não. Isso é um detalhe mesmo, porque esse relógio pode ser um presente, essa calça que ele está usando pode ser um presente. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a seriedade da vida que ele está vivendo. Isso a mídia muitas vezes não está interessada em dizer, não. A mídia quer a fraqueza, quer evidenciar o que é fraco. Por isso que é um perigo. É um perigo essas notícias de tudo que sai sobre as pessoas evidentes, porque às vezes nós julgamos pessoas preciosas fora por causa de manchetes mentirosas, caluniantes, absurdas, fruto do interesse maligno. Agora, quantas vezes você sofreu na sua carne a inveja dos outros? A palavra desaforada, a palavra descompromissada com a verdade. Quantas vezes nós vimos pessoas preciosas sendo destruídas? E isso é força do maligno. Você acha que o diabo está satisfeito com a evangelização que a Canção Nova realiza? Você acha que as forças diabólicas, e aí eu digo, tudo o que é estrutura diabólica no mundo de hoje, está satisfeito em nós pregarmos contra o álcool aqui dentro? Não está. Você acha que as estruturas pecaminosas que geram o pecado no mundo, por causa de poder econômico, poder político, você acha que elas estão satisfeitas com quem está fazendo bem? Defendo também os pastores evangélicos, que são inúmeros, que fazem um trabalho maravilhoso nesse país, homens de reflexão, homens de índole, que são julgados todos na mesma lata de lixo, como se o discurso deles fosse alienatório, uma palhaçada tudo isso que se realiza. Quantas vezes os homens e mulheres da religião são banalizados porque os ateus de plantão, os idiotas de plantão, os fofoqueiros de plantão resolvem contar mentiras a respeito dessas pessoas. E nós estamos lá assistindo tudo e às vezes contribuindo com a nossa palavra. Minha gente, às vezes nós não temos o poder de mudar muita coisa. Eu não tenho o poder de mudar o destino da história do Padre Lancelotti, tudo aquilo que falaram dele, tudo aquilo que escreveram sobre ele. Mas eu tenho o destino de mudar o meu amigo Murilo, que está do meu lado. E dizer que toda vez que nós tomamos as dores de um amigo e fazemos assim como Verusca fez, parar o poder da fofoca e dizer, aqui no meu salão não se fala disso. Se você também, aqui na minha casa não se fala disso. Aqui no meu local de trabalho não se fala mal dos outros. Porque nós estamos comprometidos com a bondade. Pode até que ele tenha feito alguma coisa errada, pode até que o padre tenha errado, pode até que a freira tenha errado, mas eu não serei um veículo de transmissão. E sobretudo quando sabe que é uma mentira. Aí sim que nós temos que armar a nossa casa, fazer um cerco de Jericó, começar a rezar para que esse poder dessas estruturas diabólicas venham por terra. Faça isso. Tenha a oportunidade de amanhã viver os 3 filtros que Aristóteles propôs a um amigo dele. Quando alguém for lhe contar uma fofoca, pergunte, é verdade o que você vai me dizer? É bom o que você vai me contar? É útil para a minha vida? Se depois dos 3 filtros você chegar à conclusão de que não vale a pena ouvir, continue no seu silêncio. Porque às vezes, sobre os outros, a melhor notícia que nós podemos dar é o nosso silêncio respeitoso. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua companhia. E que Deus nos conduza na mudança deste mundo. Que toda vez que a gente estiver diante de um fato que nós pudermos mudar, que a gente siga o exemplo do Verusca. Que nós possamos encontrar neste homem um ensinamento. Ele aprendeu de Jesus, certamente. E nós podemos aprender de Jesus e aplicar tudo isso também do mesmo jeito que ele aplicou na nossa vida, com o nosso carinho, com a nossa solidariedade. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar a categoria máxima as minhas possibilidades. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até num primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação.
A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente.
Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E eu gostaria de começar esse programa com uma pergunta. O que é que você faz quando a vida não dá certo para você? Como é que você reage diante de tudo aquilo que não aconteceu do jeito que você esperava? Como é que você costuma reagir diante daquilo que é trágico, daquilo que faz sofrer, daquilo que te desconcerta? Como é que você reage diante de tudo que na vida é contrário? Pergunto isso porque pessoas interessantes costumam nascer da solução que dão para essas realidades. Eu já vi muita gente interessante crescer na vida e tornar-se ainda mais interessante justamente porque soube administrar uma dificuldade. Faz parte da vida humana, né? Sobretudo quando a gente é criança, a gente acreditar que tudo tem que ser certinho, que tudo é muito bonito. Faz parte daquela visão ingênua que a gente tem da vida, né? Que as pessoas são perfeitas, que as realidades são perfeitas, que o mundo é perfeito. Faz parte do contexto da infantilidade, daquilo que é ingênuo. Mas de repente a vida vai nos encaminhando para a gente descobrir que não é bem assim. Não é como a gente sonhou, não é como a gente imaginou, não é como a gente idealizou. É o momento em que o ser humano começa a lidar com seus fracassos. Porque a gente só sabe que é fracasso à medida que a gente toma consciência dele e administra. Não é verdade? Quando a gente é criança, nós vamos sendo contrariados e nós vamos descobrindo que nem tudo é do jeito que a gente quer. E é por isso que no processo da educação, pais e mães, irmãos e todo mundo que faz parte do processo da educação da criança, a verdadeira educação consiste em contrariar na hora certa. Porque se a gente não contraria o filho na hora certa, depois ele vai ficar infantil o resto da vida achando que tudo tem que ser como ele quer. Você já deve ter convivido com pessoas assim, que ficaram infantis durante muito tempo porque não tinham condições de lidar com os próprios fracassos. Foram pessoas mimadas pela vida. Não enfrentaram as dificuldades porque foram poupadas o tempo todo. E você já deve ter identificado isso em você. Momentos em que você tinha dificuldade de lidar com seus problemas, com as adversidades, com aquilo que era contrário ao que você queria, justamente porque faltou maturidade. Mas você também já experimentou o crescimento que é possível acontecer cada vez que nós sabemos colocar a vida sobre a mesa, descobrir o que a gente não gosta, o que a gente gosta e aprender a conviver com isso. Digo isso, minha gente, porque nós só poderemos alcançar o ideal da santidade que Deus nos propõe o dia em que a gente começa a ter consciência de que o santo se faz a partir dos contrários. É o momento que a gente precisa identificar dentro de nós aquilo que nos desafia para a gente crescer ou para a gente evoluir. Evoluir é você retroceder, né? É você deixar de avançar. Quantas vezes na vida nós passamos por situações que porque a gente não soube enfrentá-la, porque a gente não soube administrá-la, a gente evoluiu, a gente se transformou numa pessoa pior. Mas o processo de Deus na nossa vida é nos fazer avançar. É a gente descobrir aquilo que hoje está nos contrariando, é a gente descobrir um sofrimento que hoje está agudo dentro de nós, e nós darmos uma direção certa a esse sofrimento, para que ele venha nos amadurecer. Eu gosto muito daquela palavra, eu não sei onde é que está na Sagrada Escritura, que diz que quando a criança ela não tem condições de comer alimentos sólidos, lhe é dado leite, que é um alimento rápido. É fácil engolir, não é verdade? Não dá trabalho tomar um copo de leite, mas dá trabalho comer um prato, arroz, feijão, um pedaço de carne. Mas nós, à medida em que nós vamos crescendo, nós não podemos ficar somente no alimento fácil, porque senão a gente vai morrer desnutrido. O alimento, o leite, é o alimento de um tempo certo da vida. É um tempo controlado, a medicina nos ensina quanto tempo a criança pode ficar só com o leite materno. Mas depois ela começa a ter que fazer o esforço de comer comidas mais sólidas para melhorar até mesmo o seu processo, para o seu crescimento,
Para o seu desenvolvimento humano, ela precisa passar do alimento fácil para o alimento mais difícil de ser digerido. O organismo vai se adaptando a essas mudanças. A fisiologia nos ensina tantas coisas sobre a vida espiritual. E a Sagrada Escritura, quando coloca isso, está justamente nos mostrando que, da mesma forma como a fisiologia precisa de coisas mais fáceis no início, com o tempo ela vai pedindo também realidades mais difíceis, mais complexas. É como aprender matemática. A gente só será capaz de realizar operações de álgebra se um dia a gente aprender que 1 mais 1 é igual a 2. Quando nós passamos pelas operações simples, a maturidade espiritual humana, minha gente, passa pelas mesmas regras. Se eu não soube administrar os pequenos conflitos que a vida me ofereceu, eu não vou conseguir lidar com as grandes dificuldades que a vida vai me oferecer à medida que o tempo passa. E é interessante isso, porque ninguém está livre disso. Envelhecer é você lidar com os limites da vida. A disposição que você tinha na sua juventude, você não tem mais hoje. Mas quem disse que isso é perder? Isso é perder quando você olha apenas de um foco. Mas se você amplia a visão que você tem do envelhecimento, você vai descobrir que a idade, a velhice, a maturidade, vai lhe dando oportunidades de você lidar com você mesmo de um jeito novo. Você começa a esbarrar no limite de forma positiva e você descobre naquele limite uma causa de crescimento para você. Você descobre naquela realidade que é contrária, aparentemente algo que está colocando ainda mais limites para você, mas aí você descobre que existe um passo a ser dado naquele momento. Crescer em Deus. Eu, quando eu fico melhor como pessoa, porque eu me despertei para uma realidade que antes me acorrentava, antes me deixava pior, a gente começa a galgar espaços mais nobres, mais elevados. E isso é crescimento espiritual. Ontem, por exemplo, no lançamento do nosso livro aqui em Belo Horizonte, Cartas entre Amigos, eu e o Gabriel Chalita, uma mulher colocou o livro Cartas entre Amigos para eu autografar, me olhou e disse assim: Padre Fábio, eu li o livro Quem Me Roubou de Mim, e sabe qual foi o resultado daquele livro na minha vida? Eu disse, não. Fiquei pensando, né, alguma coisa espiritual, alguma vitória que ela alcançou do ponto de vista, libertou-se de um relacionamento, qualquer coisa assim. Ela disse, eu terminei o livro e comecei um processo de emagrecimento, perdi 36 quilos. Foi interessante isso? Uma leitura espiritual influenciar na sua disciplina física. Ela descobriu que ela precisava se amar um pouco mais, que ela precisava se cuidar um pouco mais. Gente, já valeu ter escrito o livro. Se alguém ficou mais leve no corpo e consequentemente também na alma, já valeu ter escrito. Quantas vezes o peso do corpo se transforma também em um peso na alma? Está certo que existem pessoas leves no peso do corpo e pesadíssimas na alma. O corpo é o território do sagrado, nos ensina o judaísmo de maneira bonita. Se a gente mergulha na teologia judaica, você vai descobrir o corpo como um território do sagrado. Tão lindo, minha gente. Você descobrir que o respeito ao corpo é também o respeito ao espírito, e que o respeito ao espírito é também o respeito ao corpo, porque nós não somos duas realidades, nós somos uma unicidade. A antropologia nos ensina isso. Nós somos corpo e alma. O cuidado de uma realidade reflete na outra. E isso é interessante. Você ir descobrindo na sua vida as exigências que a própria vida vai lhe dando, as situações contrárias que a vida vai colocando para você, e aí, como é que você reage? Ou você escolhe crescer, ou você escolhe evoluir. E às vezes a coisa é tão trágica que a gente pensa, não, aquela pessoa agora vai só piorar. E de repente ela reage de uma maneira tão nova. Por quê? Deus é o motivo é a lente por onde nós olhamos a realidade. Tudo depende também da lente que nós olhamos, né? Para qual lugar nós estamos colocando? Qual é o filtro por onde passa o nosso olhar? E religião é para isso, minha gente. É nos ajudar a compreender o processo humano, o processo espiritual, e a gente se transformar em pessoas melhores por causa da religião que a gente vive.
Isso que você acabou de ver não foi só um vídeo, foi um exercício de presença. Se você permaneceu até aqui, isso já mostra que algo em você está mais desperto. Comenta o que ficou com você, qual a mensagem que você achou mais impactante e compartilhe com alguém que também valoriza esse tipo de conversa. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fábio, sei que de uns tempos para cá estou desiludido com algumas coisas. Tenho perdido a vontade de ir à igreja, no Emaús e até de tocar o violão que tanto gosto. Para mim tudo parece ser forçado. Tenho tentado todas as noites rezar, pedir a Deus para me ajudar, mas para mim tudo está sendo muito difícil. Como posso resolver isso? E tento e quero ter mais fé. Todos nós precisamos entender que a fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser renovado. A nossa adesão ao Cristo precisa de ser renovada todos os dias. Muitas vezes o nosso desânimo espiritual acontece quando nós nos esquecemos que trabalhar para o reino não é o mesmo que viver o reino. Trabalhar para o reino faz parte, mas antes do trabalho é preciso a experiência de querer essa pertença. Deus não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Muitas vezes o nosso esmorecimento espiritual, ele se dá pelo excesso de trabalho. Porque quando a gente trabalha demais, eu vou, toco na missa, canto, trabalho, faço, realizo, participo da equipe tal, eu corro o risco de achar que esse ativismo já é a minha participação. Eu corro o risco de pensar que toda a minha experiência de fé se reduz a essas atividades, mas não. A experiência de fé passa, antes de qualquer coisa, pela minha oração pessoal, pela minha vivência da palavra, pelo meu cultivo particular deste Deus que habita em mim, na minha experiência de conhecê-lo, de mergulhar cada vez mais no seu mistério. Agora, quando eu não tenho essa vida íntima com Deus e eu me limito a trabalhar por Ele, em pouco tempo o sentido vai embora. A gente se cansa, a gente se decepciona, a gente começa a achar que os defeitos das pessoas já são motivo suficiente para fazer a gente desistir. Por isso que eu sempre digo, o trabalho que a gente refaz dentro da igreja não é dar nada mais, nada menos que uma mera desculpa que Deus tem para mexer na nossa história. Porque quando eu estou trabalhando para Ele, eu tenho que me expor, eu tenho que lidar com os outros, e automaticamente, ao me expor e ter que lidar com os outros, os meus defeitos e qualidades vêm à tona. Aí é a oportunidade que eu vou ter de me melhorar o que eu sou. Não é verdade? Não posso esgotar a experiência que faço de Deus no trabalho que eu realizo. Senão nós vamos acreditar que estar lá dentro da igreja, de fazer isso e aquilo, possa ser já motivo de salvação para nós. O meu trabalho dentro da igreja, dentro da pastoral, pode ser um instrumento de salvação. Ou, dependendo da maneira como nós trabalhamos, dependendo da maneira como nós lidamos com a missão que Deus nos dá, ela pode ser causa de condenação. É um perigo. Eu me recordo que logo quando fiquei padre, há uns 18 anos atrás, eu acompanhei um caso de perto de um senhor que se entusiasmou, teve uma conversão, foi trabalhar dentro da igreja. Em pouco tempo ele já era coordenador da comunidade. E eu comecei a acompanhar e a identificar que aquele trabalho começou a despertar dentro dele uma série de coisas que pertenciam ao contexto do homem velho. Aquele homem antes da conversão. O orgulho, a arrogância,
começou a tratar mal as pessoas que estavam com ele, começou a achar que aquela autoridade que ele tinha dentro da igreja lhe conferia essas bobagens, né, que às vezes a gente acha, né? Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, que a gente é importante demais. Essas bobagens que se a gente não cuida, cresce dentro do coração da gente. E a coisa foi avançando de uma maneira, gente, foi ficando tão destruidor aquilo para ele, que em um determinado momento ele quase agrediu uma pessoa dentro da sacristia, numa discussão acalorada lá, que ele queria ter razão na história. E eu presenciei a cena, depois com toda a liberdade que eu tinha com ele, eu disse: posso te dar um conselho? Deixe todo o trabalho que você ainda não estava preparado para ter autoridade, nem tampouco para trabalhar para o reino de Deus. Você ainda estava vivendo o seu processo de namoro com o Senhor. Deveria ter vivido mais tempo. Porque se você não estiver verdadeiramente apaixonado por Jesus, nenhum trabalho seu poderá fazer bem. A ação humana, ela pode machucar. Se ela não estiver revestida de Deus, ela machuca, ela magoa, ela estraga. E isso pode parecer estranho, né? Um padre dizendo a um fiel que ele deveria, pelo bem de sua alma, deixar o serviço na igreja. E volte a participar das celebrações. Volte a ter o prazer de entrar dentro da igreja só para rezar. Para comungar com a comunidade, para celebrar com a comunidade, porque você ainda não está preparado para o trabalho. Para a gente trabalhar para Deus, a nossa conversão tem que estar em dia. Porque senão, minha gente, o nosso trabalho se transforma no lugar da nossa condenação. Pode observar. Quantas pessoas às vezes você conhece, que estão lá 20, 30 anos à frente de uma pastoral, que já estão totalmente esvaziadas de mística, porque só trabalham. Deixaram de ter amor por aquilo que fazem. Não preciso ir longe, não. Eu como padre, você que é padre que me assiste, seja honesto. Em muitos momentos da sua vida sacerdotal, se você não cuida, o seu ministério se transforma num trabalho só. A gente corre o risco de virar operário do reino, né? A gente executa, vou lá, presido uma missa, celebro isso, celebro aquilo, atendo uma confissão, vou atendo um doente. Se a gente não cuida, o nosso ativismo mata a nossa experiência mesmo. Às vezes é muito melhor na igreja a gente trabalhar um pouquinho menos e balancear o trabalho com a vida espiritual, com a sua vida de oração, que você assassinar o seu processo místico pelo tanto que você se apegou ao trabalho e pelo tanto que você fez. E aí a gente deixa de dar testemunho, a gente deixa de fazer bem, não é? Você vai pesando o seu coração. Esse é o problema das nossas pastorais. Todas as nossas comunidades, eu não tenho medo de errar ao dizer isso. Todas as nossas comunidades estão sofrendo com o ativismo. Dos padres, dos freiras, dos leigos. Por isso, nós estamos dando a Deus o nosso trabalho, mas a gente não está dando a Deus muitas vezes o nosso coração. Se eu não permito que Deus more em mim, como é que eu posso querer fazer alguma coisa por Ele? Eu já vi em muitos lugares, graças a Deus diminuiu um pouco, né? Mas em outros tempos, dentro da renovação carismática, os servos, que são aqueles que usam os coletes, né, coloridos para diferenciá-los do povo, quantas vezes eu vi servos com extrema grosseria, arrogantes, porque achavam que aquele colete, ao diferenciá-lo, lhe colocava numa condição favorável. Não. A Sagrada Escritura diz que a verdadeira autoridade está no serviço. Eu tenho autoridade e ao reconhecer a autoridade que o Senhor me dá, é para prestar um serviço, só tem sentido assim. As nossas vidas em comunidade, meu Deus do céu, como é perigoso a gente virar um grupo de pessoas que moram juntas, mas que não tem sentido nenhum.
A vida perde o sentido, perde o sabor, se a gente se distancia da mística que nos reúne. Eu quero trabalhar para Deus. Eu trabalho para Deus o tempo todo. Mas eu preciso que, antes de trabalhar para Deus, que Deus trabalhe em mim. Porque só para isso o trabalho para Deus tem sentido. É porque ao trabalhar para Deus, eu estou dando a Ele a oportunidade que Ele trabalhe. Por isso eu convivo, tenho dificuldades, isso, aquilo. E no momento que essas dificuldades aparecem na convivência, porque nós somos todos humanos, a igreja é humana, ela é pecadora, no momento em que essas dificuldades aparecem, aí é que vai prevalecer o nosso espírito cristão ou não. Se somos cristãos, se já estamos evoluídos nessa vida em Deus, nós saberemos identificar os nossos limites, cortá-los e recomeçar. Senão, nós vamos morrer com todos os nossos defeitos nos agulhando, nos machucando e o pior, dando um testemunho terrível para aqueles que não acreditam. Você sabe que o ateísmo no mundo, ele é gerado justamente por nós que cremos. Porque no momento que aquele me vê, eu digo que creio em Deus, mas o outro me vê tendo uma atitude de desumanidade, de injustiça, de arrogância, ele não vai acreditar em Deus justamente para... Bem, que Deus é este que esse cara diz acreditar, se ele não colocou no coração dele coisas boas? Então o ateísmo é gerado por nós que cremos. Agora, quando nós estamos vivendo a dinâmica deste Deus na nossa história, aí sim, nós seremos um instrumento de transformação onde a gente for. Sem arrogância, sem prepotências, mas por isso, muito cuidado, viu? Se você já tem muito tempo que você está trabalhando para Deus, tente fazer esse balanço. Se o tanto que você trabalhou para Ele, se Ele trabalhou também em você. Se você trabalhou mais do que Ele trabalhou em você, cuidado. Pode ser que seu trabalho esteja sendo para você um instrumento de condenação e não de salvação. Coordenador disso, coordenador daquilo, coordenador... Cuidado. E vai contar no fundo, no último momento, é o quanto Deus coordenou você. Mas é o quanto Ele coordenou você. Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é verdade? O que vai nos salvar ao final de tudo é isso. É o tanto que a gente amou, é o tanto que a gente foi solidário, é o tanto que a gente foi verdadeiro, é o tanto que a gente foi fiel, é o tanto que a gente foi bondoso, harmonioso, gerador de harmonias, gerador de coisas boas. É isso que vai valer no final. Ou você acha que Deus estará lá com o seu currículo? Ah, foi coordenador da pastoral tal, foi coordenador disso, foi coordenador daquilo, papapá. Não creio. A partir do testemunho que Jesus nos dá, nós não temos o direito de crer nisso. Porque o Deus que Jesus nos ensina não é legalista. Ele é justo e amoroso. Ele é fraterno. Ele é eterno. E quer colocar em nós tudo isso. Então, meu filho, muitas vezes o desânimo vem. O desânimo do trabalho nasce. É porque nós já não estamos vendo mais os frutos de Deus na nossa vida. Não adianta nada eu querer que os frutos estejam no quintal do outro, se eu não promovo o crescimento deste mesmo fruto no quintal da minha. Mas é uma luta. Eu preciso viver essa dinâmica o tempo todo, eu preciso estar alerta, eu não posso brincar, porque senão eu também corro o risco de me esquecer de tudo isso, cair no ativismo. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, hoje para falar de um tema tão especial, tão importante nos dias de hoje. Todo mundo sente medo. O medo faz parte da vida humana porque nós o identificamos no momento em que nós sabemos que nós somos limitados. Há sempre uma expressão do medo onde há um limite.
Nós aprendemos isso na vida prática, não é só na teoria. A teoria a gente vai escrevendo coisas, nós vamos lendo sobre isso, mas é na carne que a gente experimenta a força do medo. Você já deve ter experimentado muitas vezes. Quando você se sentiu pequeno diante da vida, diante dos acontecimentos, quando a vida parecia grande demais para caber dentro do seu coração. E aí você teve medo do futuro, do dia de amanhã, você teve medo das pessoas, você teve medo de você mesmo, você teve medo de enfrentar situações, você teve medo de cruzar fronteiras, de ir para outros lugares, de recomeçar um novo tempo. Você já teve medo de muita coisa. Você tem medo no momento em que você vai educar o filho, medo de não fazer do jeito certo, de não ensinar de um jeito certo. Você tem medo de altura, você tem medo de coisas práticas. Todos nós temos medo. É universal. E não é nenhum problema ter medo. Há alguns especialistas que dizem que o medo faz parte do nosso processo de sobrevivência. A gente sobrevive na vida porque a gente sente medo, porque ele também nos ajuda a ter cuidado com as coisas. Mas ele pode se transformar no obstáculo para a nossa realização, quando eles são maiores do que nós. Quando ele começa a reger a nossa vida, o medo se transforma numa situação nociva. Ele vai nos impedir de alcançar muitas coisas porque a gente teve medo de arriscar. A gente teve medo de ir além. E é sobre isso que hoje nós queremos falar. E é com muita alegria que hoje nós queremos tratar deste tema tão especial, tão necessário nos dias de hoje, uma vez que nós vivemos na época dos medos. Talvez seja uma consequência da vida moderna, desses tempos contemporâneos. Os medos que são próprios das grandes cidades, mas que também estão nas cidades do interior. O medo que atinge a todos nós e que precisa ser olhado de frente, para que na medida certa ele possa nos ajudar a alcançar os lugares para os quais verdadeiramente nós precisamos nos encaminhar. Aliás, padre, o senhor sabe que a recíproca é verdadeira, né? E eu acho que esse é um dos caminhos para diminuir os medos. E a gente ter amigos, né? É tão interessante que nessa criação do ser humano, Deus nos fez animais sociais, né? Ninguém é feliz sozinho. Então são esses afetos cotidianos, esse contato com o ser humano, essa confiança no ser humano, né? Que é tão bonito essa reflexão sobre a amizade, que isso ajuda a diminuir os medos. É muito bom quando a gente pode confiar em pessoas e pode contar com pessoas com as quais a gente possa conviver sem máscaras, né? Você pode chorar, você pode ficar triste, você pode contar os seus erros, os seus defeitos, e você sabe assim, olha, é meu amigo, ele gosta de mim. Eu não preciso subir num pedestal para falar com ele, eu não preciso usar uma máscara, eu não preciso me fingir de super-herói, falar que eu sou maravilhoso, né? Mas é meu amigo. Sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo, como deveria ser assim na relação dos pais com os filhos, né? Eu tenho me preocupado tanto, padre, quando eu vejo esses pais que querem que os seus filhos estejam em primeiro lugar no pódio sempre. E ele imagina que o filho é a melhor pessoa do mundo, e aquele filho começa a ter medo por causa disso. Então eu tenho que fingir uma personagem que eu não sou. E eu acho, padre, aqui, na alegria de estar no seu programa, né? É tão bom a gente poder encontrar pessoas assim, né? Que gostam da gente como a gente é. Que quando a gente erra, gosta da gente. Quando a gente acerta, gosta da gente. Sabendo das nossas perfeições e das nossas imperfeições, né? Acha que é muito mais gostoso uma viagem no vagão de trem acompanhado do que sozinho. Né? Com certeza. Que a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida é quando a gente não tem alguém para a gente dividir o que a gente pensa e o que a gente sente. Uhum. Porque você pode muito bem estar acompanhado. Costumo dizer, Gabriel, que existem algumas mulheres que já dormem com seus maridos há muitos e muitos anos, mas elas são solitárias. Da mesma forma como existem maridos que também já dormem há muitos e muitos anos com suas esposas e ainda se sentem solitários. Porque é muito ruim quando você precisa avançar na vida, seja do ponto de vista afetivo, ou seja do ponto de vista intelectual,
e nós não temos alguém que nos ajude a fazer esse avanço. Quando a gente percebe que a gente não evoluiu o que a gente poderia evoluir, porque nos faltou influência para essa evolução acontecer. E às vezes eu fico pensando que grande parte da origem dos medos está justamente nessa solidão ontológica, digamos assim, né? A solidão do ser mesmo. Quando eu identifico que na vida eu estou sozinho, quando eu não tenho alguém para dividir os meus sentimentos mais profundos, quando eu não tenho alguém para dividir os meus pensamentos mais ousados, digamos assim, aquilo que em nós ainda não está organizado o suficiente para vir para fora, e que se não passar pelo crivo de alguém, sai de um jeito errado. É isso mesmo, cara. Tô pensando no que você está falando essa história de poder confiar no outro e ser autêntico e ao mesmo tempo não projetar no outro a nossa felicidade, né? Teilhard de Chardin, que é um existencialista contemporâneo, filósofo importante, ele dizia o seguinte, que o começo das frustrações da vida se dá quando a gente projeta em alguém ou em alguma coisa a nossa felicidade. Então assim, se eu, pai, projeto a minha felicidade no meu filho, vai ser difícil eu ser feliz. Não que eu não deva amar o meu filho, fazer sonhos para eles e tal, mas quando eu projeto a minha realização em alguém, é aquela mãe que não deu certo em algumas coisas na vida e sonha que a filha tenha que ser desse jeito. Esses dias eu vi num programa de televisão o desespero das mães para que as filhas fossem modelos, né? E uma mãe falava assim, eu sempre quis ser modelo, não deu certo, ela vai ser, né? Quer dizer, a menina não tem nem o direito de querer ser alguma coisa porque a mãe projetou nela. Então assim, quando eu projeto a minha felicidade em alguém, dificilmente eu vou ser feliz, ou em alguma coisa. A gente percebe assim que no cotidiano as pessoas se frustram muito porque pequenas coisas dão errado. Então eu queria comprar aquele carro, não deu certo. Eu queria fazer aquela viagem, não deu certo. Não que eu não possa fazer essas coisas, mas eu acho que esse sentimento de que eu sou menor do que essas coisas me faz muito mal. Porque eu estou vivendo a vida em função de uma pessoa que eu projetei ou de uma coisa. Santo Agostinho, né, quando faz aquela oração linda, né, ó tarde vos amei, ele diz desse Deus que estava tão perto e ele buscava tão longe. E eu acho que o sentido da felicidade é assim também. Ela está aqui dentro da gente. E a gente vai buscando longe. E quando a gente tem o hábito de reclamar, de achar que as coisas são ruins, não adianta. Você pode ter um castelo, você pode ter o que você quiser, que você vai ser infeliz. Porque lá dentro você não conhece ainda, né? Ficar ausente de si mesmo, né? Quando a gente está ausente de nós mesmos, a nossa busca fica tudo muito para fora e as nossas projeções são muito grandes. E a gente se infelicita muito no momento das projeções. O significado da cruz na vida de todos nós, acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida e até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar, é passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo. Só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. É tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdidas, por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia.
Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 1h da tarde. Uma hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até as 5 da tarde. Meu Deus do céu, não era brincadeira, não. Era uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. E estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz. Que ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria estar. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito, tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então, é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem. Ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está em mim. A mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. A minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual a vida. É uma meta de vida para mim e minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar daqui 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, não estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário. Usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor, o momento da luta. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. A sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. Por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana, à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção.
é essa que me protege, porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos, dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos, pelos primeiros discípulos. Todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios, não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Porque da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre o quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Como é que Deus nos cura? Aliás, a melhor forma de curar alguém é amando. O amor tem um poder imenso de entrar no coração da gente, modificar os nossos pensamentos. E depois que modifica os pensamentos, muda naturalmente o que nós sentimos. O que você sente é um fruto do que você pensa. Por isso que São Paulo dizia de maneira tão sábia que a conversão começa na mente. É aqui que nós modificamos o que sentimos. Não dá para modificar o que sente para depois modificar o que pensa. É sempre o contrário, o caminho é outro. Modifica o que você pensa, purifica os seus pensamentos e os seus sentimentos serão naturalmente mais ordenados e harmoniosos. É por isso que as curas que Jesus realizava começavam sempre na mente. Ele olhava para aquela pessoa e restituía nela, dava a ela uma nova forma de se pensar. Sim, Madalena foi assim. Aquela mulher estava prestes a ser apedrejada porque ela se pensava de um jeito diferente. Muito diferente da maneira como ela merecia ser pensada. E naturalmente o sentimento que ela tinha por ela mesma era um sentimento de desprezo, de vergonha. E ninguém pode vencer tendo vergonha de si mesmo. Jesus precisava modificar a maneira como ela se pensava. Ela estava aceitando aquela condenação porque ela acreditava que ela era um lixo humano. Ela não merecia nada a não ser aquelas pedras. Era natural para Madalena sentir o desprezo daquele povo e aceitá-lo. Se ela pensasse, não, eu não mereço esse desprezo, aqueles que a desprezavam perderiam a força. Porque às vezes nós achamos que aquilo que nos ofende vem de fora. Sim, parte da ofensa vem daquele que lhe diz: mas é aqui que ela atinge. Se você não aceita a ofensa, ela não vai lhe machucar. É o pensamento que lhe blinda, que lhe protege de tudo aquilo que pode lhe fazer mal. Se você quiser destruir alguém, é só você colocar nela um pensamento obsessivo contra ela. É só você encher de defeitos o tempo todo. É só você menosprezar o tempo todo desde criança. E ela vai crescer assim, sem nenhum amor, sem nenhum respeito por si.
É por isso que essa é a grande armadilha do diabo. Colocar um autodesprezo em cada um de nós, viciando-nos, minando a nossa vontade, retirando o nosso amor próprio, porque é assim que ele vence, nos fazendo pensar que não merecemos, que não, e vários outros que não. Modifica a maneira como você se pensa, e você vai ter sentimentos mais nobres. Modifica a maneira como você se pensa, e você vai começar a vencer um pouco mais do que tem vencido. Permita que esse mesmo olhar que levantou Madalena, levante você também. Sim, porque todos nós somos vítimas dos nossos pensamentos. Nós nos pensamos muito mal. Eu, como padre, minha gente, eu escuto os bastidores da humanidade. E é impressionante como as pessoas se interpretam muito piores do que elas são. Eu não sei em que momento da vida a gente começa a ter um autodesprezo e a gente vai disfarçando isso, vai maquiando, mas ele está ali dentro, matando-nos, retirando-nos o vício, a vida, viciando-nos naquilo que nos destrói. Como é contraditório você ver uma pessoa escolhendo aquilo que lhe mata. Com todo respeito àqueles que fumam, àqueles que bebem, é uma insanidade você jogar para dentro de você uma substância que você sabe que lhe mata, que não favorece em nada o seu organismo, uma fonte de doenças. É impressionante como nós nos habituamos àquilo que nos mata, quando você permite a preguiça tomar conta do seu corpo. Quando você vai ficando cada vez mais sedentário, sem vontade de cuidar de você. Oh, meu Deus! Você é o seu maior patrimônio. Se você não se ama, se você não se cuida, você não vai poder fazer isso com os outros. Em algum momento da vida a gente começou a se desprezar, a gente começou a dar justificativas, tudo porque pensamos assim. E você começou a sentir um sentimento que não lhe favorece. Conversão é a gente modificar os nossos pensamentos para que esses pensamentos comecem a brotar e gerar sentimentos que nos edificam. Eu olho para vocês aqui de cima e vejo um bando de gente igual a mim. Erramos nas mesmas causas, pelas mesmas causas, sofremos pelos mesmos motivos e nos alegramos pelos mesmos. Eu estou aqui há mais ou menos uma meia hora. E vocês já me aplaudiram muitas vezes, desde que eu pisei aqui. Uma manifestação de carinho, de respeito, de reverência àquilo que eu faço, àquilo que eu sou, àquilo que eu canto, àquilo que eu falo. Eu me sinto muito amado assim. Mas eu olho para você e sinto vontade de lhe fazer a mesma coisa. Eu não sei quando é que você foi aplaudido pela última vez. Mas eu olho para você e eu vejo uma pessoa que precisou vencer muitas batalhas para ser quem você é. Uma pessoa que certamente foi muito traída. Uma pessoa que já sofreu muito. Que sofre com os sentimentos que tem. Que sofre porque pensa errado. Sofre porque é sozinho. Eu olho para vocês, quantas batalhas vocês passaram nessa vida, que eu não sei. Quantas noites mal dormidas, quantos amores que não deram certo, quantas traições, quantos insucessos. E você está aqui, diante de mim. Da mesma maneira como Madalena estava diante de Jesus, eu também sou Madalena, eu também tenho os mesmos pecados que ela teve. Eu também cometi os mesmos erros. E Jesus um dia olhou nos meus olhos e me fez acreditar que eu era um projeto viável, sim. Eu acredito nisso todos os dias. Você sabe por quê? Porque se eu tive acesso a Deus, não foi porque eu entrei pela porta da frente. Eu, graças a Deus, sempre fiz parte dos excluídos, daqueles que não eram muito acreditados.
Aqueles que driblaram a segurança e entraram porque sabia que merecia estar ali. É por isso que eu me identifico com os que estão à margem, porque eu sou um deles. E esse Deus que eu conheci através de Jesus nunca deixou um coração à margem. Ele teve um especial apreço pelos que se desprezavam, pelos que não sabiam acertar o caminho. Ah, minha gente, se Jesus olhou assim para tanta gente, por que não pode olhar para mim e para você? Volto a dizer, da mesma maneira como você me aplaude, eu gostaria de hoje também aplaudir você. Pela vida que você já viveu, pelos fracassos que você já viveu, pelas vitórias que você já experimentou e pelo direito que você tem de estar aqui dizendo que tudo é dele, o que você acertou e o que você errou. E tudo. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a necessidade que você tem. Mas numa coisa nós somos todos iguais nessa noite. Todos nós precisamos nos pensar um pouco melhor. Você tem muitos pessimismos em relação a você. E isso lhe impede de ir adiante. Você se despreza demais. Tem uma facilidade imensa em colocar os seus fracassos na parede e eu ficar olhando para ele todos os dias. Permita que o Senhor hoje cure os seus pensamentos. E você ficando menos pessimista, você vai começar a acreditar um pouco mais nas pessoas que estão ao seu redor. Permita que hoje o olhar de Jesus arranque o seu pessimismo, o seu autodesprezo. Você precisa se amar. Você é tão bonitinho, tão bonitinha. Deus caprichou tanto em você. Ficou meio barrigudinho com o tempo, mas não tem problema. O amor dele não passa por isso. Essa barriga você perde se quiser. Tem jeito de perder a barriga. O problema é o caráter. É o caráter que faz a diferença em nós. Você é especial. Eu sei que você já errou muito, todos nós. Não se sinta pior. Se você pudesse ouvir as pessoas como eu escuto, você vai entender que somos todos iguais. Eu tenho 16 anos de padre, eu nunca escutei um pecado diferente. São todos iguais. É por isso que nós cristãos não podemos nunca alimentar essa bobagem que a gente é melhor que os outros. Não. Ainda agora há pouco eu estava dando uma entrevista e falou: padre, como é que o senhor entende um carnaval com músicas religiosas? Eu falei: meu filho, eu tenho tanto respeito pela alegria dos outros, tenho tanto respeito pela alegria verdadeira, e não me iludo. Às vezes na Marquês de Sapucaí tem gente muito mais honesta do que nas minhas sacristias. Muito mais gente cristã do que dentro da igreja. Quem sou eu para julgar a alegria do outro? Não. Não. Eu quero saber do que eu faço com a minha vida. Isso sim me diz respeito. Lá em Belo Horizonte tinha uma plaquinha que eu achei ótima. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Não é fantástico isso? A gente começar a cuidar um pouco mais da nossa vida e deixar o outro fazer as escolhas que ele está fazendo, e a gente amparar na hora que precisa, estar ao lado. Ah, você já se desprezou demais pelos erros que você cometeu. Para com isso. Você é muito mais que seus erros. Não é justo com você parar a sua vida, parar a sua capacidade de amar, porque algumas coisas não deram certo. Então permita que hoje Jesus realize esse milagre, um milagre de carnaval. Retira a sua fantasia e lhe coloca numa realidade muito melhor que a que você viveu até agora. Você merece.
Dá uma olhadinha para quem está do lado. Dá esse recadinho para ele. Fala assim: sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Eu sei o que você fez no último verão, se bem que é verão o ano inteiro. Eu sei o que você fez no último inferno. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Agora olha bem nos olhos dessa pessoa e diz assim: Deus ainda não desistiu de você. E não pretende desistir. Cria vergonha nessa cara. Anime-se. Porque a vida está apenas começando. Está dizendo agora que o milagre que Deus realiza em nós é curar os nossos pensamentos. E nada melhor para curar os pensamentos que viver rodeado de pessoas que nos amam. Um bom amigo, um bom pai, um bom irmão, não importa qual seja o vínculo, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, bom namorado, boa namorada, que lhe faça pensar diferente. Bom padres também. Alguém que interfira na maneira como você se pensa. Sabe aquela pessoa que passa um sabão na sua cara quando de vez em quando você está precisando? Cria vergonha, mulher. Para de andar atrás dele. Ele não quer saber de você. Que devolve a sua autoestima, né? Termina esse namoro. Isso não é namoro, isso é sequestro. Você merece coisa melhor. Você tem alguém que você ama aqui hoje, que representa um pouco dessa cura que Deus realiza na sua vida? Eu estou vendo alguns andam igual o bando de Mandruvá, né? Aí isso é bom demais. Quando a gente vem e a gente sabe que nós estamos rodeados de pessoas que nos querem bem. Se você quiser saber quem é seu amigo de verdade, é só você pensar assim: é meu amigo se me faz ser amigo de Jesus. Se faz essa ponte comigo, é meu amigo de verdade. Briga de vez em quando também, não briga? Não tem jeito, né? Convivência com ela é difícil demais. Mas não abre mão dela, né? Isso aqui é o amor, minha gente. O amor não é ajuntar gente perfeita. Não. O amor é ajuntar gente que se perdoa. Isso sim é amar. Isso sim é ser amado. Não é a gente ser perfeito, não. É a gente ser amigo do perdão. Leve os vossos para o céu comigo, para receber essa bênção nessa noite de transformação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós a bênção que nos transforma, que nos edifica, que coloca no nosso coração serenidade, nos nossos pensamentos harmonia, que expulsa de nós tudo o que possa ser opressor. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons, que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso, fez aquilo. Não, essa matemática não fecha. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que o tornam bom, que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive algumas
alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão. Que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir.
Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmentia as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida.
Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: oh, Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. A maturidade espiritual. E é disso que o mundo precisa, de uma religião que torne as pessoas mais humanas, mais maduras, mais sensatas, mais amorosas, mais solidárias, mais justas. De que adianta nós termos um parlamento que se diz cristão? Parlamentares que ostentam os títulos do Evangelho, se estão todos envolvidos em corrupção, retirando do povo aquilo que jamais poderia ser retirado, utilizando-se dos cargos públicos para poder roubar a nação. Isso não é cristianismo em lugar nenhum do mundo. Nós precisamos de um cristianismo que transforme a maneira como nós olhamos para o outro. E esse cristianismo só é possível quando nós mergulhamos nas nossas misérias, quando a gente reconhece, sim, que nós somos capazes de recriar a grande corrupção nas pequenas estruturas que frequentamos. Que se eu não cuido, o meu temperamento, o meu caráter me leva a enganar o Wagner para eu ter um benefício do engano que faço com ele. Isso é cristianismo. Quando nós temos coragem de sondar com sinceridade a vida que nós dizemos ser cristã. Sim, a fé que eu professo em Deus me coloca o tempo todo um imperativo ético. Eu não tenho o direito de ser injusto com Wagner. Eu não tenho o direito de roubar aquilo que é do Wagner. Eu não tenho o direito de matar o Wagner, de mentir para ele, de ser infiel. Sim. Depois do mergulho nessa humanidade, de você identificar que você é ciumento, que você tem tendência a ser injusto, que você tem tendência a ser fofoqueiro. Depois de mergulhar nisso, de tomar posse disso, de não permitir que nenhuma vaidade lhe visite, justamente por você saber o barro do qual você é feito, aí sim você começa a ascender. O que é ascender? Ganhar as alturas. Você vai ficando elevado, porque as suas misérias não te prendem mais ao barro de Adão, mas te colocam na perspectiva da vida nova que Jesus nos traz. Sim, a vida em Jesus não é uma teoria. É uma convicção que me move o tempo todo para sondar com profundidade o que no meu caráter ainda não é parecido com o dele. Aí essas alturas vai se tornar um processo natural de quem se busca, de quem se investiga diariamente, de quem se quer honesto, clarificado pela luz do Evangelho. Aí sim esse Evangelho vai fazer diferença na vida do mundo. Nós deixaremos de ser teóricos e apresentaremos ao outro as consequências do Evangelho em nós. Não adianta nada você ficar falando para os seus filhos isso e aquilo. Seus filhos não prestam atenção na teoria. Seus filhos prestam atenção no jeito como vocês vivem. As pessoas estão prestando atenção na maneira como nós vivemos.
se nós não tivermos essa leveza responsável, que é fruto de uma descida honesta nos subterrâneos do nosso ser, o Evangelho não vai convencer ninguém. E hoje, a coisa mais urgente é convencer o outro da honestidade. Vale a pena ser honesto. Hoje o país precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer essa virada ética, essa virada moral. Vale a pena a gente convencer o nosso vizinho a não colocar fogo na sua mata, no seu lixo, porque isso traz poluição. Vale a pena você convencer o seu pequeno grupo, ali os seus vizinhos, a fazer a reciclagem do lixo, porque o meio ambiente já não suporta tantas agressões. Vale a pena você descobrir qual é o espaço de mundo que lhe pertence e qual é a transformação que você pode fazer nesse pequeno espaço de mundo, porque se hoje cada cristão descobrisse o lugar que ele pode transformar, arregaçasse as suas mangas e o fizesse, nós teríamos uma revolução. O grande problema é que nós estamos com as nossas Bíblias debaixo do braço, fazendo discurso e não tomando nenhuma iniciativa para que esse discurso se torne uma realidade. O grande problema é que muitas vezes nós nos contentamos com uma espiritualidade infértil, sem nenhuma conexão com a realidade, que nos dá o direito de sermos desonestos, mas ainda que disfarçados. Desonestos, mas pretensos santos. A revolução que essa descida nos subterrâneos do ser pode provocar no mundo, nós não temos ideia, porque a gente ainda não ousou levá-la a cabo. A gente ainda navega muito nas margens do cristianismo, minha gente. Nós ainda estamos muito distantes daquilo que nós podemos como cristãos. E eu posso ir muito além do que eu já fui como cristão até hoje. E essa minha ida em Angola me mostrou isso. Há muito o que fazer. E se hoje Deus nos dá a oportunidade de transformar o espaço que me pertence, eu não posso abrir mão. E se por acaso isso chega do outro lado do mundo, que maravilha. Mas de nada vale a minha palavra chegar lá, se antes ela não tiver transformado o meu coração. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. De volta com o programa Direção Espiritual, hoje aqui de Belo Horizonte. Agradeço toda a equipe de Belo Horizonte que carinhosamente nos recebe. Agradeço ao meu querido povo mineiro que tem feito a Canção Nova cada vez mais conhecida pelo Brasil afora. Que o mineiro, ele é um natural divulgador, não que os outros não sejam. Faço uma menção a todos os brasileiros que estão levando a Canção Nova para fora do Brasil. Mas é impressionante como tem mineiro esparramado pelo mundo, levando a Canção Nova através de palestras, até mesmo indicando como pode sintonizar a Canção Nova pela internet, que também é uma maneira. O mundo hoje está cheio de possibilidades. Como a gente falava no início do programa, hoje a gente tem muita facilidade de comunicar. Então são muitos brasileiros que estão pelo mundo afora, que conhecem a Canção Nova através de pessoas aqui que dão essa dica pela internet. Muito obrigado. Minha gente, vamos fazer no ano que vem, em março, uma viagem que é muito aguardada, sobretudo pelas pessoas que costumam viajar comigo.
nós faremos os caminhos de Paulo, de São Paulo, pela Turquia. Eu me lembro que eu fiz essa viagem há uns 4 anos atrás e foi para mim um marco referencial no meu trabalho como evangelizador. Conhecer os lugares onde Paulo esteve, a ousadia de Paulo naquele tempo, levando o evangelho aos lugares mais inusitados, fez com que meu coração acreditasse mesmo na missão que Deus me deu como comunicador. Então nós teremos essa oportunidade de passar por os lugares mais importantes do cristianismo, claro, nessa fase de Paulo, que é quando o cristianismo começa a se esparramar pelo mundo, e Paulo é um dos grandes responsáveis por fazer este cristianismo ganhar o mundo. Nós faremos esse itinerário dele pela Turquia. Nós embarcaremos no dia 7 de março para Istambul. Então lá iniciaremos Istambul, Esmirna, passaremos em Éfeso, que é a cidade mais preservada da antiguidade, um lugar inesquecível. Ainda hoje eu trago em mim a emoção de ter andado pelas ruas de Éfeso como era no passado. Teremos a oportunidade de conhecer Pamukkale, que é um lugar especialíssimo também, uma cidade de sal, bonita, lindíssima, onde, claro, a cidade não é toda de sal não, a gente vai conhecer alguns lugares em que você tem uma sensação de que você está numa cidade de gelo, e uma experiência única. Vamos passar pela Capadócia, este lugar tão importante para a vida dos cristãos e também um dos mais bonitos do mundo, né? Lá, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de retomar as forças deste cristianismo inicial, que é quando o cristianismo era proibido e os primeiros cristãos precisavam viver, celebrar dentro das cavernas. Iremos a Ankara, de Ankara voltaremos a Istambul, é uma cidade também maravilhosa para ser conhecida e apreciada. Retornaremos então de lá no dia 18 de março. Ligue para os telefones que aparecem aí na tela. Lembrando que as peregrinações que nós fazemos na parceria Canção Nova, Obra de Maria, também são formas que você tem de ajudar os dois projetos. Inclusive, essa viagem que fiz a Angola, eu tive a oportunidade de estar com meu amigo Gilberto, minha amiga Fabiana, que são membros da comunidade Obra de Maria, e nós fomos ver de perto o belíssimo trabalho que Gilberto tem feito na África. Uma missão que custa muito cara para ele todo mês, sobretudo a missão de Moçambique, que é a missão mais pobre, que eu também pretendo conhecer, que eu também pretendo ajudar. Eu estive em Angola com esse desejo de dar uma contribuição para que aquela obra não pare lá. Assumi o compromisso com os angolanos de estar lá todos os anos, quero mesmo, porque eu acredito no trabalho que meu amigo Gilberto tem feito, de levar o Evangelho de maneira tão simpática, de maneira tão alegre a todos os lugares do mundo. Parabéns, Gilberto, e que Deus o abençoe sempre mais, meu amigo. Eu sei que as peregrinações são uma forma eficaz que você tem de levantar fundos para poder fazer o seu trabalho acontecer junto aos mais necessitados. Então, se você viaja conosco pela Canção Nova e pela Obra de Maria, você estará ajudando essas duas obras que nós tanto admiramos e gostaríamos de ver cada vez maior. E depois também nós teremos em maio o maravilhoso acampamento de Pentecostes na Terra Santa. Se você ainda não conhece a Terra Santa, é a oportunidade que você terá de estar na minha companhia, da mesma maneira como os que vão para os caminhos de São Paulo também estarão comigo e eu vou acompanhar o grupo o tempo todo. Se você quiser conhecer a Terra Santa na minha companhia, será essa oportunidade em maio. Teremos essa oportunidade em maio, porque além da viagem, que vai começar no dia 8 de maio, nós teremos a alegria de terminá-la no dia 15 com o grande acampamento de Pentecostes que acontece em Jerusalém. Então passaremos pelas cidades santas, pelos lugares especiais para a vida de Jesus e depois finalizaremos a nossa viagem com este grande encontro de Pentecostes em Jerusalém.
Quem já acompanhou pela televisão sabe o tanto que é bonito a procissão que nós fazemos no sábado à noite pelas ruas de Jerusalém, celebrando a vinda de Pentecostes em nossa vida. Se você quiser ter informações sobre essas duas viagens, é só ligar nos telefones que aparecem aí nessa tela. Entre em contato. Gilberto e Canção Nova fazem condições muito especiais para que você tenha condições de realizar o seu sonho, pagando isso em 10 vezes e tendo a oportunidade de agregar cultura e vida espiritual através de uma viagem muito especial. Eu sempre digo que é uma maneira, para quem tem condições, é claro, que a melhor maneira de gastar dinheiro é a gente viajando. Se você tem condições de se dar um conforto, uma viagem, sobretudo quando traz a dimensão espiritual. Eu tenho muitas senhoras que viajam comigo, elas sempre diziam: padre, eu viajava, tinha uma viagem por ano, que eu escolhia um lugar, mas depois que eu fiz peregrinação, que eu descobri como é especial viver 10 dias de espiritualidade, rezando, buscando crescimento para a minha vida, eu nunca mais quis outro tipo de viagem. E é verdade, a peregrinação nos enriquece muito, porque nos dá a oportunidade de conciliar o turismo também com a vida espiritual. Gostou do vídeo? Deixa o like, inscreva-se e compartilhe. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários.